dividir a cavidade torácica, então esse espaço interno, aqui contornando as costelas, né, acima do músculo diafragma, é a cavidade torácica. E nós podemos dividir a cavidade torácica em 3 porções. 2 porções laterais, 2 cavidades laterais, que são chamadas de cavidades pulmonares. Cavidade pulmonar direita, cavidade pulmonar esquerda. Nas cavidades pulmonares, nós localizaremos os pulmões, né, cada pulmão em sua cavidade pulmonar, com a sua pleura, seus vasos e nervos. A região central, esse espaço entre os pulmões, né, e as pleuras, no centro do tórax, de cima a baixo, né, lá da abertura superior até o diafragma, é conhecida como mediastino. E o mediastino existe, né, uma divisão para o mediastino, e alguns órgãos atravessam o mediastino como um todo, outros pertencem apenas a uma parte do mediastino, e o principal órgão do mediastino, o mais famoso, é o coração. E nós veremos isso de uma maneira específica. Quando eu faço um corte transversal desse tórax, eu consigo ver justamente essa divisão. A minha área central, chamada de mediastino, e os espaços laterais, um espaço do lado direito e o espaço do lado esquerdo. Esses espaços são chamados de cavidades pulmonares. Então, a minha cavidade pulmonar direita e a cavidade pulmonar esquerda. Não posso esquecer que é possível visualizar a parede, né, o externo anteriormente, com as costelas seguindo na porção látero-posterior, até que essas costelas alcancem as vértebras torácicas. E aqui eu fecho minha parte do tórax e a porção interna, essa cavidade torácica. Vamos dar atenção nesse momento para as cavidades pulmonares, né, as cavidades pulmonares. A cavidade pulmonar contém, cada uma delas, né, o seu pulmão correspondente, mais a sua pleura, vasos sanguíneos, a divisão dos brônquios, a ramificação dos brônquios no seu interior. Então aqui nós podemos destacar a cavidade pulmonar, que é diferente de cavidade pleural. A gente já vai ver, cavidade pulmonar é esse espaço onde nesse interior eu tenho a pleura revestindo o pulmão interiormente, com os vasos sanguíneos se distribuindo, e a ramificação dos brônquios, isso tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. São 2 cavidades pulmonares. O pulmão é o grande órgão dessa cavidade pulmonar. Quando nós olhamos o pulmão, ele tem uma forma específica, ele parece uma pirâmide. Então essa porção inferior do pulmão é a base pulmonar, base do pulmão, e essa base do pulmão ela está apoiada no músculo diafragma. A porção cônica e pontuda do pulmão, isso tanto do direito quanto do esquerdo, é chamada de ápice do pulmão. E lembrar que esse ápice do pulmão, ele passa pela abertura superior do tórax e acaba alcançando a raiz do pescoço, o comecinho do pescoço. Ele fica exposto. Tá? Bom, como o pulmão é uma víscera pseudoparenquimatosa, isso significa que ele não é oco, mas ele também não é uma cavidade como o estômago, não é um buracão como o estômago na parte interna, e não é maciço como, por exemplo, o baço e o fígado. Ele tem pequenas cavidadezinhas. Para que os vasos entrem ou saiam desse pulmão
e assim o brônquio entre e se ramifique, é necessário que nesse pulmão eu tenha uma abertura. Então aqui eu tenho uma abertura no pulmão, tanto direito quanto esquerdo, isso aqui é geral para ambos os pulmões. Essa abertura é chamada de hilo pulmonar. O hilo pulmonar é uma passagem. O hilo pulmonar é uma passagem. Todo hilo é uma passagem, como o hilo renal, né? É uma passagem. Por esse hilo pulmonar, eu tenho passando por ele a veia pulmonar, ou as veias pulmonares, né? E aqui as veias pulmonares estão representadas de vermelho, porque veia pulmonar tem sangue arterial. As artérias pulmonares, com sangue venoso, por isso que as artérias estão de azul, e a ramificação dos brônquios. Brônquio mais artéria pulmonar mais veia pulmonar, isso forma o chamado pedículo. Pedículo, ou também pode ser chamado de raiz do pulmão. Então podemos dizer que a raiz do pulmão atravessa o hilo, e essa raiz do pulmão é formada por veias, artérias pulmonares e os brônquios. Isso nós encontramos de ambos os lados. De onde vieram esses brônquios? Como que ocorre essa fragmentação brônquica? Qual que é a distribuição dos brônquios no interior dos pulmões? Então a traqueia é o tronco principal, só que o que acontece? A traqueia ela desce do pescoço, a gente está vendo aqui, ela passa pela abertura superior do tórax. Aqui nós temos a abertura superior do tórax, que ela atravessa, então ela passa do pescoço para o interior do tórax, e quando chega na altura da segunda costela, que é mais ou menos no ângulo do externo, no ângulo do externo, essa traqueia se divide. A traqueia se divide no ângulo do externo em um brônquio que vai em direção ao pulmão direito e um brônquio que vai em direção ao pulmão esquerdo. O brônquio que está indo para o lado direito é chamado de brônquio. E aí eu uso a palavrinha principal. Por que principal? Porque ele saiu da traqueia. Ele é o principal para o lado direito. Brônquio principal direito. E do lado esquerdo é chamado de brônquio principal esquerdo. Então, brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo. O que vai acontecer? O brônquio principal direito ele vai se aproximar do hilo do pulmão, aqui vai estar o pulmão com a sua abertura, o ápice passando pelo tórax, a base apoiada no diafragma e aqui a abertura do pulmão que é o hilo. Do lado esquerdo a mesma coisa. Do lado esquerdo a mesma coisa. Só tem um espacinho aqui para o coração. Vai estar o hilo do pulmão, que é a abertura. E quando esse brônquio passa pelo hilo, o brônquio principal direito e esquerdo começam a se dividir. Então, quando o brônquio principal se divide, ele forma o chamado brônquio, ou forma os brônquios, né, que são vários agora, lobares. Por que esse nome lobares? Por conta dos lobos, né, da segmentação do pulmão, da divisão do pulmão. Como o pulmão direito tem 3 lobos, nós vamos encontrar 3 brônquios lobares do lado direito. O brônquio principal esquerdo, ele se divide em brônquios lobares. Como o pulmão esquerdo tem 2 lobos, são 2 brônquios lobares. Então, aqui já começa a ver que o lado direito e esquerdo terão diferenças específicas, né? Bom, aqui é uma visualização da traqueia, né? Adiantando, essa traqueia tem uma constituição cartilaginosa, então ela tem cartilagens, que são chamadas de cartilagens costais,
Entre as cartilagens nós podemos observar ligamentos, tá? Que prendem essas cartilagens. E quando a traqueia se divide, essa divisão da traqueia é conhecida como carina da traqueia. Quando se fala de intubação, sempre que o paciente é intubado, faz um exame de imagem para ver se o tubo está acima da traqueia. Ele precisa ficar, o finalzinho do tubo precisa ficar acima da traqueia para que o ar, né, entre nos dois brônquios. Bom, essa traqueia se divide aqui num brônquio principal direito e um brônquio principal esquerdo. Então eu vou abreviar, né? Brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo. Cada brônquio principal direito e esquerdo vão sofrer divisões, os brônquios vão sofrer divisões. Então, o brônquio principal direito se divide em 1, 2, 3 brônquios. E esses brônquios são os brônquios lobares. O superior, o médio e o inferior do lado direito. Do lado esquerdo, eu tenho a divisão em 1, 2. Então eu formei do lado esquerdo os brônquios lobares, superior e inferior esquerdo. Esses brônquios lobares vão se dividir em segmentares, né? São 10 de cada lado. Os segmentares vão se dividir cada vez mais até formar os bronquíolos. Dos bronquíolos eu vou ter a formação dos ductos alveolares até formar uma saculação microscópica conhecida como alvéolo. E os alvéolos todos reunidos vão formar os pulmões. A anatomia pulmonar, ela tem algumas semelhanças e algumas diferenças. Então eu vou destacar aqui o que é igual entre os pulmões de azul. Tá? Então ambos os pulmões apresentam a região chamada de ápice, ambos, direito e esquerdo. Ambos os pulmões apresentam aquela porção inferior apoiada no diafragma, que é a base. Vou pôr aqui do lado que nós não estamos vendo. Os pulmões têm hilo, que é aquela abertura, com o seu pedículo, que nada mais é do que a soma do brônquio, da artéria e da veia, e a pleura. Ambos os pulmões têm isso. Quando eu olho para o pulmão direito, eu percebo que esse pulmão direito tem 3 partes. Para que esse pulmão direito tenha 3 partes, ele tem 2 fendas. Uma fenda aqui e outra fenda aqui. Então, o meu pulmão direito ele tem 2 fendas, que são chamadas de fissuras. Uma fissura oblíqua e outra fissura horizontal. O meu pulmão esquerdo ele tem 2 partes. Então ele tem uma única fissura, que é chamada de fissura oblíqua. Desta forma, fissura oblíqua tem nos 2 pulmões. Mas a horizontal, vou fazer um asterisco. A horizontal ela é exclusiva do pulmão direito. Quando eu dividi o pulmão, eu criei partes. Cada parte é chamada de lobo. Então nós temos aqui no pulmão direito um lobo superior, um lobo médio e um lobo inferior. No lado esquerdo nós temos um lobo superior e um lobo inferior. Então, aqui nós podemos notar que lobo superior tem nos 2, lobo inferior tem nos 2, mas o lobo médio é exclusivo do direito.
Agora, essa aqui é uma parte muito importante. Se eu pegar o lobo superior, essa porção do lobo superior, essa porção do lobo superior, que é a porção baixa do lobo superior, ela vai ficar em contato com o coração e ela é chamada de língula. E a língula é exclusiva do pulmão esquerdo. Então, o pulmão esquerdo tem sua exclusividade também, que é a língula. Esses pulmões são revestidos pelas pleuras. Então, aqui nós podemos observar o mediastino, que é a área central, o espaço, que é a cavidade pulmonar, e nessa cavidade pulmonar nós temos o pulmão aqui P, e essa membrana aqui que reveste de dupla camada. Então essa membrana de dupla camada é a pleura. Aqui um pedacinho, vamos ampliar. Superfície do pulmão, aqui está o pulmão. E o que nós podemos perceber? Uma parte da pleura fica em contato com a parede, lá com as costelas e os músculos intercostais. E essa parte da pleura é chamada de pleura parietal, porque está em contato com a parede. Uma outra parte da pleura está em contato com o pulmão e até invade a fissura do pulmão, volta e reveste a superfície do pulmão como se fosse um papel contact. E essa pleura é chamada de pleura visceral, porque o pulmão é uma víscera. E entre a pleura parietal e a pleura visceral eu tenho um espaço, ó. Entre a pleura parietal e a pleura visceral nós encontramos um espaço chamado de cavidade pleural. Essa cavidade pleural, ela contém no seu interior uma pequena quantidade de líquido, conhecido como líquido pleural, para manter essas pleuras unidas. Então observem que o pulmão não fica na cavidade pleural, a cavidade pleural tem líquido. A cavidade pleural é pequenininha, é entre as pleuras. O pulmão fica na cavidade pulmonar. Agora, essa cavidade pleural, nas porções baixas aqui do lado direito e esquerdo, elas são maiores. E essas porções da cavidade pleural são conhecidas como seios costofrênicos. Seios costofrênicos.